Agora, eu acho que a gente viaja na maionese em alguns assuntos, porque a gente deixa a teologia de Jesus, o ensino de Jesus. Eu sinto falta de uma teologia de Cristo, cara. Tipo assim, o que Jesus fala, pra mim, é muito importante. Tinha que ser regra, tinha que ser lei, tinha que ser... E aí Jesus fala um monte de coisas que ninguém dá importância. Hoje. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou pensar aqui. Esmolas, por exemplo, esmolas. Agora mesmo eu falei do Islã. Sim. O Islã tem 5 pilares. Todo muçulmano, eu não sei se vou lembrar aqui na ordem, mas vamos lá. Sim. Tem a confissão, tem as orações, são 5 orações por dia. Tem a visita a Meca. Tem o Ramadã, que é o jejum, e tem as esmolas. Aí você fala assim, tá, o que isso tem a ver com Jesus? Vamos lá. Esmolas. Esmolas é uma doutrina bíblica. Jesus Cristo disse, se alguém pedir, dá. Se alguém pedir esmola, você tem que dar. Tá. Hoje, pastores evangélicos, igrejas evangélicas, instituições evangélicas, rádios evangélicas, falam assim, não dê esmolas. Procura uma assistência da sua confiança. Aí você fala assim, caramba, mas que... Indo contra, né? Que Jesus ou o pastor? Exato. Então, eu tô dando um exemplo pequeno, tá? Sim, Tem muito mais de onde veio esse, mas eu não quero nem falar para não causar... Para não causar encrenca. Mas, tipo assim, Jesus falou, mano, o que uma mão direita faz, a outra não vê e tal. Você que dá qualquer que pedir. Dá qualquer que pedir. Mas você vai fazer o que com o dinheiro? Não interessa, exatamente. Saiu da minha mão, não é mais meu. Entendeu? Então, a gente não dá esmolas, que é uma doutrina de Jesus. Eu não tô falando de Paulo, de apóstolo, não sei o que lá. Jesus Cristo mandou. E a gente é seguidor de Jesus, só que a gente não faz. Eu tô falando de uma de várias coisas. Então, e aí já entra algo que impactou demais esses últimos 3 anos da minha vida. Eu comecei teologia com um pastor daqui, e ele, assim, não vou falar que ele tem muitos inimigos, mas ele não tem muitas amizades no campo onde ele trabalha, justamente porque ele tem uma ideia assim muito ligada ao judaísmo. Então, ele nos traz muitos ensinos que tem no judaísmo. Só que não é do judaísmo, ele é do cristianismo, só que o judeu pratica. É cristão, mas segue o que tem de bom no Exatamente, no ele pega, ele faz... enfim, dá um exemplo. Como, por exemplo, sobre a doação. Eu aprendi com ele que mas isso não é do judaísmo, é de Cristo. Exatamente. Só que daí as pessoas acham que isso daí é algo judeu de judeu. Judeu é assim, ó, mão fechada. Judeu. Agora, Jesus Cristo e os seus seguidores, não. Por exemplo, ó, quando Judas... lembra da mulher do vaso de alabastro, não sei o que lá? Sim. Então, a mulher veio e derramou o vaso e tal. Não, vou escolher outro exemplo. Quando Jesus estava na última ceia, o Judas pegou o bocado e saiu. Tá escrito assim no texto, que o pessoal pensou que Jesus tinha mandado o Judas sair para dar alguma coisa aos pobres ou para comprar alguma coisa que faltava. Ou seja, estava muito claro na cabeça dos discípulos que se é para ajudar os pobres, é com o dinheiro de Jesus. Estava claro isso no texto. Sim. Hoje, a gente fala assim, não, você não pode ajudar, não é assim que faz. Fala para ir lá na igreja pedir, você não pode pegar e dar R$100 para uma pessoa. Os pastores desaconselham. Então nós estamos quebrando uma doutrina de Cristo para abraçar uma doutrina de homens. Entendeu? Exatamente. Então, com muitas coisas, né? Eu tenho um amigo teólogo que você falou que ele faz muita coisa do judaísmo, não sei o que. Então, tem que ver o que é do judaísmo e o que não é. Sim. Isso, por exemplo, é de Cristo. É de Jesus. Os judeus lá no Antigo Testamento não tinham essa ideia. O espiritismo, por exemplo, pratica caridade assim extremamente. Mas não é uma doutrina espírita. É uma doutrina cristã. É uma doutrina de Cristo. Agora, hoje, eu tô falando de uma, mas tem um monte. Aí você fala assim, mas peraí, mas o que Jesus falou? Não vale? Então hoje a gente é uma igreja de seguidores de homens
que entendem que seguem a Cristo, ao invés de você olhar o texto e repetir o que Jesus faz ou fala. Justamente pela falta de leitura de Bíblia, né? Porque Sim. se o cara ler, ele vai, opa, parece que tá diferente aqui. Esse contato diminuiu muito.